Boa noite, irmãos. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, dando continuidade assim à nossa exposição nesta epístola. Filipenses 3, verso 1, a parte A. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Vamos orar ao Senhor Deus. Santo e eterno Deus, Deus de toda graça e misericórdia, nesta noite que nos reunimos nesse dia maravilhoso que é o dia do Senhor, é um dia de deleite para a nossa alma, um dia em que nós somos expostos à Tua Palavra e pela Tua Palavra somos convencidos sobre realidades espirituais, somos fortalecidos na fé e somos desafiados a andar neste mundo de tanta maldade e perversão de um modo diferente. E somos capacitados pelo Teu Espírito, ao aplicar aos nossos corações e nas nossas mentes a Tua Palavra, a vivermos uma vida piedosa. Suplicamos, ó Deus, que o Senhor seja propício a nós, seja propício ao Teu povo aqui presente, a cada irmão e a cada irmã aqui presente. Que a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade nos acompanhe. Que a iluminação do alto, concedida a nós pelo Espírito Santo, venha, ó Deus, para as nossas vidas, para compreendermos as Tuas verdades. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele, depois, primeiro e segundo capítulo, é como se ele dissesse, finalmente, e quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Nós sabemos que a tônica desta epístola é a alegria, e a alegria no Senhor. É conhecida como a carta da alegria, a carta da felicidade. Então esse é o tema predominante desta epístola. É claro que Paulo vai tratar de outras questões, está falando sobre a igreja, sobre comunhão, mas tudo que converge para a questão desta alegria em Cristo. Mas algumas coisas devemos questionar. O que significa alegrar-se no Senhor? Se te fosse perguntado o que é alegria? Você é alegre? Você é feliz? E como se alegrar no Senhor? De que forma, de que modo podemos nos alegrar? Considerando o texto, em primeiro lugar, devemos observar que a forma como o apóstolo Paulo está escrevendo aos irmãos é uma forma imperativa, é uma exortação positiva, imperativa, é um mandado. Paulo está dizendo, quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. Ele está exortando, ele está mandando, ele está dizendo, olha, vocês devem fazer isto. Em outras palavras, é como se viver uma vida de entristecimento, sendo nós cristãos, é como se andássemos em pecado e não obedecendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. É como se estivéssemos desobedecendo um mandamento claro, quando nos é imposto esse mandado, esta ordem, que nós devemos nos alegrar no Senhor. Mas ao mesmo tempo devemos lembrar que não é uma questão passiva.
Não é como se eu estivesse assim esperando ser alegre, alguma coisa acontecer na minha vida para que eu seja alegre, para que aconteceu algo extraordinário, agora eu vou me alegrar. De uma forma passiva, estou somente esperando ali, sentado, ou estou na expectativa ou na esperança de que alguma coisa aconteça e eu, de repente, fique feliz, fique alegre. Mas aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ao dizer alegrai-vos no Senhor, há algo que nós devemos fazer. Não somente algo que nós devemos fazer, mas que nós podemos fazer para cumprir este mandamento. Sempre lembrando, em cada mandamento aqui está a capacitação para você cumprir este mandamento. Deus nos dá, Deus já fez todas as coisas necessárias para que isso se torne uma realidade nas nossas vidas. Mas alguém pode talvez pensar, neste mundo é possível essa realidade? Somos capazes de fazer isto? E na verdade não só é uma pergunta se somos capazes, mas é o que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós somos capazes. Há uma capacitação e que nós devemos fazer e nós devemos estar alegre. Mas quando pensamos sobre alegria, também devemos fazer algumas considerações e pensar alguns perigos que surgem na busca da felicidade, na busca da alegria. Por exemplo, primeiro perigo que surge é tentar produzir este estado atacando ou estimulando as emoções. Haja vista que há uma conclusão lógica dizendo, bom, se a alegria é um sentimento, eu tenho que atacar diretamente as emoções, agitar, de certa forma, estimular as emoções para que, sendo estimuladas, essa alegria venha a se despontar. E então, sim, vou cumprir isto. E é muito fácil fazer isto. Na verdade, meus irmãos, não é difícil manipular as emoções. Você pode perceber que, dependendo da situação, você pode se alegrar, você pode estar num ambiente em que você fica ali feliz, você pode estar num ambiente meio engraçado e você participar, e isso está afetando as suas emoções naquele momento. Não é tão difícil assim. Levar as pessoas da euforia às lágrimas, basta você estar assistindo um filme. Há pessoas que caem em lágrimas porque está assistindo, está sendo estimulado, as suas emoções estão sendo manipuladas de certo modo. Ou numa plateia, quando todo mundo fica efusivo, pulando, vibrando, alguma coisa dessa natureza, suas emoções podem estar sendo manipuladas. Mas tentar produzir esse estado de felicidade que o apóstolo Paulo está dizendo, manipulando ou atacando, estimulando as emoções, esse na verdade é um grande perigo. E isto é tão perigo que essa é uma realidade dos nossos dias. Em muitos cultos públicos, o que se faz vamos alegrar, pessoal, e aí leva as pessoas vamos levantar, vamos pular, vamos dançar, vamos bater palma, e escolhe hinos e cânticos alegres, e as pessoas então começam a ser envolvidas por esse ambiente, e agora vamos todo mundo abraçar e sorrir para o teu irmão. Já viram isso? Eu já vi isso. E isso é fácil, e você realmente diz, que igreja, que coisa maravilhosa, que coisa espetacular, esplêndida, mas saiu dali, continua na mesma. É aquele ambiente, é aquela circunstância, não é uma alegria como o que o apóstolo Paulo está se referindo, mas é simplesmente a emoção foi estimulada. E isso é fácil. Não é difícil. Aos profissionais do entretenimento, aos profissionais da oratória,
aos profissionais que conseguem manipular as emoções e que, para essas pessoas, não é difícil. Não é difícil. Então, essa é a manipulação no culto público. São cânticos, são certos tipos de palavras, e haja vista a realidade que muitos agora já não são mais nem chamados de pastores, chamados de coach. Por quê? Porque são aqueles que vão dar uma palavra e dizer: você pode, você consegue, você, e anima as pessoas. Percebam, isso não tem nada a ver com fé, isso não tem nada a ver com a salvação, com Cristo, mas é com uma questão que as pessoas podem fazer isso, estimular desta forma, dando palavras de ânimo, ou até palavras engraçadas, pregações muito engraçadas, inclusive. Pode perceber que isso atrai as pessoas são atraídas por isso. Inclusive aos cômicos da fé, que usam a Bíblia como sendo o livro-texto para as suas extrações de coisas engraçadas. Mas qual é o perigo disto? Qual é o perigo desta manipulação das emoções, desse estimular das emoções? É que quando nós olhamos para o mundo, e olhando um pouco como um paralelo, o mundo procura isso. Percebam que as pessoas no mundo tão agitado e tão preocupados com tantos problemas, eles vão para casas de shows, ou então para se alegrar naquele momento, e tem o cara que fala engraçado e as pessoas riem e dizem: estou mais aliviado agora, o estresse, os problemas, parece que joguei um peso. Mas o que na verdade eles estão fazendo? Nada além de sair da realidade, porque os problemas continuam, o problema familiar ainda está lá, aquilo não foi resolvido, o problema social, o problema pessoal, as suas dificuldades ainda continuam ali. Simplesmente ele momentaneamente sai da realidade, não enfrenta os problemas. É mais fácil sempre fugir da situação, sempre o escapismo. Vamos então buscar manipular as emoções aqui, mas não somente shows. Percebemos o crescimento e o avanço das drogas. E o que são as drogas? As drogas praticamente uma epidemia, principalmente entre a juventude, mas não só exclusivamente entre a juventude, fruto de uma ausência de alegria e de sentido de vida. Muitas vezes fruto de um entristecimento da alma, e ele então há tantos problemas no seu lar, tantos problemas na sua ali, é o pai que briga com a mãe, é ali os dois, é um ponto de conflito tão grande, ele quer sair de casa, e sai de casa de fato, e vai jogar bola com os amigos, mas depois ele vai lá, tem aquele grupinho, olha, tu quer um baseadozinho, quer alguma coisa, e ele vai, rapaz, dar um barato legal aqui, e aí então ele fuga da realidade. Ele está saindo daquela situação ali, daquele não enfrentar os problemas. Portanto, usam drogas. Tentam manipular as circunstâncias. Vamos manipular, porque eu penso de uma forma diferente, eu vejo agora de uma forma diferente. Tentam entrar no mundo do faz de contas, no mundo da ilusão. Percebam que muitas pessoas que saem da fuga dessa realidade, parece que são pessoas felizes. A realidade às vezes é tão dolorida, a realidade é tão marcante, tão difícil, que ele prefere: não, nem converse sobre isso, não quero saber disso, ele só foge. E às vezes, como disse, não podendo fugir ad infinitum dessa situação, na sua mente, ele acaba fazendo uso de
produtos que deixam a sua mente quase que sem muito esforço, sem precisar estar concentrando na situação. É a manipulação da nossa natureza emocional. O mundo faz isso, mas não exclusivamente o mundo, não é uma exclusividade do mundo. A igreja também tem entrado por este caminho. É muito mais fácil você dançar, eu quero dançar, eu quero correr, eu quero pular, e aquela coisa tão animada, e jogo de luzes, e até gelo seco, e a coisa tão bonita, e tem apresentação, do que você ouvir sobre o pecado, dizer que você é pecador e precisa resolver o seu problema, que precisa que você se arrependa da situação em que você se encontra, porque senão você terá um triste fim. É mais fácil, portanto, uma pregação, escutar algo que não envolva a verdade, a realidade dos fatos. E até quando fala sobre o pecado dos outros, é tudo bem, mas na verdade o Evangelho vem e denuncia os nossos pecados e ficamos incomodados. Mas, meus irmãos, o perigo também reside que nessa fuga, nesse afã de sair da realidade, dos problemas, de não enfrentar, é uma via expressa para o ensino falso e as diversas seitas. O culto já foi corrompido. Percebam que existe uma teologia do culto. Como devemos cultuar a Deus? Eu chego lá, eu cultuo do meu jeitão, Deus vai ter que receber. Eu faço assim. Será? Dizer que nós podemos cultuar a Deus do jeito que nós queremos, que Deus não deixou nada, é a mesma coisa que dizer que eu vou para o céu do meu jeitão. Eu faço o meu caminho para o céu. Então não precisa de Cristo. Na verdade, não precisa de Bíblia mais. Eu faço os meus caminhos. Não preciso nem de doutrinas mais. Cada um faz da sua religião natural as suas verdades absolutas. Mas não é assim. A palavra de Deus nos diz como nós devemos cultuar a Deus, como nós devemos adorar a Deus. E aí então, nesse afã de querer ouvir coisas boas, coisas agradáveis, aquilo que o apóstolo Paulo já havia denunciado há tanto tempo, nos últimos tempos, haverão tempos difíceis, as pessoas terão comichão nos ouvidos para querer ouvir coisas boas e cercar-se-ão de mestres que falarão coisas que lhe agradam. E isso já acontecia no Antigo Testamento, na época dos profetas, quando os falsos profetas diziam: paz, paz, fica em paz. Quando não havia paz. Diziam: Deus está contigo, quando Deus na verdade estava irado com aquela geração. Não, você é povo de Deus, você é filho de Deus, Deus vai te guardar. Aqueles profetas deviam dizer: arrependam-se dos seus pecados. Eram falsos profetas, mas as pessoas queriam ouvir coisas boas, as pessoas queriam ouvir coisas agradáveis, queriam ouvir um evangelho sofisticado, um evangelho que traz alegria. Não, esse negócio pessimista, não, isso não é comigo. Percebam? Evangelho sem cruz não é evangelho, e sem cruz não há salvação. Quantos ensinos errados, quantos cultos que são feitos e Deus está dizendo: não recebo. Existe um modo que Deus estabeleceu, como existe um modo estabelecido por Deus para a redenção do homem pecador. Assim como existe todas as verdades reveladas nas Escrituras, existe um modo aceitável de cultuar a Deus. E aí, então as pessoas começam a cultuar a Deus. Já houve cultos com orgias sexuais em nome de Cristo.
Já houve cultos onde as pessoas davam vazão a toda a sua carnalidade, porque diziam: onde o pecado abundar, o pecado está manifesto em abundância, a graça vai superabundar. Então vamos pecar, gente. Vamos pecar. Mas não queriam ouvir o Evangelho. Não queriam ouvir o Evangelho. Por isso é um perigo que você anula as emoções, manipula as emoções e acha que isso é felicidade. Ah, sou feliz. Todo mundo rindo, todo mundo... Mas um outro perigo, meus irmãos, é dar a impressão de que somos cristãos felizes e alegres, que vivem numa jovialidade, sempre feliz. Olha, cristianismo é tão feliz. E você tem dá a impressão de que ser cristão é uma coisa maravilhosa. Não me entendo mal, é maravilhoso ser cristão. Mas que o resultado de ser cristão você não vai ter mais problema, você não vai ter mais dificuldades, pare de sofrer, você não vai mais sofrer, você é o filho do dono do ouro e da prata, você então está destinado à grandeza, e aquela alegria jovial e teu posse, aquela coisa toda. Como disse, ser cristão é algo maravilhoso, só que não essa ideia que foi uma reação àquele cristianismo que desprezava os prazeres e vivia tenebrosos, entristecidos, melancólicos. Eu quero ser cristão quando a pessoa estava doente, né? Aí perguntava assim: tu é crente? Não, eu estou doente, né? Uma senhora estava na fila de um mercado, toda acabada, e alguém perguntou para ela: você é crente? Não, é que eu estou doente. Isso aconteceu. Porque muitos têm aquela ideia também, transmitir a ideia de que ser crente é ser melancólico, é ser triste, é ser sempre ranzinza, é coisa do gênero, dessa natureza. E aí, como reação, vamos lá ser os joviais. Ser essa impressão de que ser cristão é sempre estar Deus é 10 e coisa do gênero. Não, meus irmãos, embora haja o erro dessa ideia de que ser cristão é ser pessimista, é ser uma pessoa acabrunhada, tenebrosa, melancólica, a solução não é dar a impressão, não dar a impressão que sou feliz. Dar a impressão é diferente de ser feliz. Tem pessoas que dão a impressão que são felizes, mas só dão a impressão para encobrir, na verdade, um coração entristecido, um coração deprimido. É a felicidade estampada que, quando fecha a porta do quarto, deita com a sua cabeça no travesseiro, lamenta, choro, tristeza, solidão. Portanto, tanto no mundo, você conhece alguém que de fato é feliz e alguém que parece ser feliz. E na igreja também. Aquele que é feliz e aquele que parece ser feliz. O que parece ser feliz não tem profundidade. Não há profundidade, não há uma coisa mais consistente. Ela só é uma capa que deixa o livro velho um pouquinho mais bonito. Mas como fazer isto? Como fazer a questão sermos alegres no Senhor? Alegrarmos no Senhor. Como obedecer este mandamento? Primeiro, meus irmãos,
é ter a percepção da nossa posição em Cristo. Era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Olhe quem vocês são. Vocês são filhos de Deus. Vocês foram escolhidos por Deus. Deus os salvou. No capítulo 2 nós falamos sobre essa obra da salvação. E que eles deveriam inclusive perseverar na obra da salvação. Que Deus é que está efetuando neles. E que eles na verdade deveriam perseverar e continuar neste caminho. É a percepção de que quem eles são, a posição deles em Cristo, do relacionamento que eles têm com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. Eles deveriam ter essa consciência, essa percepção. Por que eu sou feliz? Porque eu tenho o melhor carro, tenho a melhor casa, porque sou rico, sou empresário, porque eu tenho saúde. Se for isso, tudo isso passa. Mas a felicidade é porque eu tenho Cristo no meu coração. Eu estou num relacionamento com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo, e Ele é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sustentador de todas as coisas, com quem eu habitarei por toda a eternidade. Eu me alegro nisto, neste relacionamento. E lembrar, meus irmãos, o mundo sem Cristo, aqueles que não têm Cristo, não podem ser felizes. Mas diz, não, mas eu vejo muito não cristão feliz. Não, eles não são. Eles parecem ser felizes. Há coisas, porque aquilo que os faz feliz, se for tirado, acaba toda a alegria deles. Lembrem, o apóstolo Paulo está na prisão. E ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, porque nada, absolutamente nada, pode tirar Cristo do cristão. Ele pode estar na masmorra, ele pode estar numa fornalha, ele pode estar onde estiver, talvez até num leito de hospital, em estado terminal, e ele ainda pode ser feliz. O ímpio não vai ser assim. O ímpio não pode ser. Ele nunca pode desfrutar da verdadeira felicidade. E essa é a razão, porque não podendo ser feliz, mas é um anelo da alma. É um anelo. Essa é a razão maior que move todas as nossas ações. Por que você trabalha? Porque eu gosto de trabalhar. Pode até ter. Mas é porque você sabe que você vai poder comprar isto e aquilo, e isto vai te tornar um pouco mais feliz. Você vê as coisas e aquela coisa, eu posso ser feliz, enfim, de alguma forma. As pessoas buscam felicidade. Ninguém busca riqueza por riqueza, mas porque entende que ser rico vai ser feliz também. É porque ele viu, e nós estamos cansados de ver as propagandas de pessoas ricas nos seus iates, cheios de amigos e belas companhias e coisas do gênero, e estão lá uma vida despreocupada, e você diz, poxa, eu quero ser feliz. Eu não posso ter o iate, mas ele fuma Marlboro, então vou fumar Marlboro aqui também para ver se no final das contas eu consigo. É claro que isto é uma propaganda antiga que só os mais antigos talvez vão entender. Mostra uma vida de glamour. Eu disse, eu acho que se eu usar isso que eles usam, acho que também vou ser feliz. As pessoas, na verdade, querem ser felizes. Pergunta para um rico, um bilionário, né? Sei lá, Bill Gates, Elon Musk, seja quem for. Você trocaria sua felicidade? Ou não, pergunta para um pobre, né? Se ele trocaria sua saúde para ele ser um bilionário doente e acamado. Ele diz, não, isso aí é uma vida triste, eu não troco. Então não é o dinheiro que ele está atrás, é aquilo que pode trazer felicidade. E ele vê no dinheiro isso. Mas não tendo isto, e na nossa geração, busca drogas.
antidepressivos, orgias e outras coisas mais. Mas em tudo isso está o vazio da alma. Esse é o problema. Só o cristão, portanto, pode se alegrar verdadeiramente. E quando estou falando só o cristão, não estou falando o crente. Estou falando aquele que nasceu de novo. Aquele em quem o Espírito Santo habita no seu coração. Porque há muitos, como diz o Senhor Jesus Cristo, que vão dizer no último dia: Senhor, Senhor. E Cristo vai dizer: eu não vos conheço, eu nunca me relacionei com vocês, vocês nunca tiveram um relacionamento comigo, nunca tiveram essa percepção, essa compreensão, e não só a compreensão, mas a realidade espiritual. A alegria não se fundamenta, portanto, em emoções. Emoções, se você estiver sempre querendo manipular as suas emoções para ser feliz, a sua vida vai ficar sempre no alto e baixo. Porque há dias que você vai estar muito bem, parece que acordou de pé direito, mas tem dia que parece que acordou de pé esquerdo, usando essa expressão popular. Eu não acredito nisso, é claro. Mas a alegria fundamenta-se na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, sem Cristo não há alegria. Não importa, sem Cristo não há alegria. João, capítulo 16, verso 33 diz: no mundo tereis aflições. Jesus está falando, mas tende bom ânimo. Ou uma expressão que poderíamos colocar: alegrem-se, eu venci o mundo. Olha, ele está dizendo duas coisas que parecem ser antagônicas no mesmo versículo. No mundo vocês vão ter aflições, mas alegrem-se, eu venci. Eu venci. Por isso nós podemos nos alegrar. A nossa alegria fundamenta-se na vitória de Cristo, na pessoa de Cristo, não na nossa. Não, mas em Cristo. E nós sabemos que em Cristo nós também seremos mais do que vencedores. Percebam que após o término da Segunda Guerra Mundial, as nações vencedoras fizeram festas, aquela alegria. E as pessoas estavam chorando de alegria e fazendo festa e cantando e pulando, aquele verdadeiro carnaval fora de época, o pessoal realmente felizes. Mas muitos tinham perdido parentes, filhos. Olha a dor dilacerante, a destruição, as coisas, mas nós vencemos. Assim é a vida do cristão. Nós temos lutas, nós temos dificuldades, nós temos provações, privações, mas ao mesmo tempo podemos dizer: sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, e eu me alegro nisto. É claro que talvez tenha uma perna amputada no meio do caminho, talvez tenha aí dificuldades, tenha situações realmente lamentáveis, mas sou vencedor. As lutas foram grandes, mas chegamos lá. Apesar, portanto, de tudo, o apóstolo, como mencionei, estava preso, mas ainda ele poderia dizer: alegrem-se no Senhor. E por quê? Nós devemos nos alegrar no Senhor. Primeiro, pela ordem, pelo imperativo. Em outras palavras, eu não buscar compreender, perceber a minha posição em Cristo e viver uma vida de melancolia. Um crente que só vive murmurando, reclamando, lamentando, é um antitestemunho do Evangelho. E ele não está cumprindo o mandamento, esta ordem, este imperativo: alegrai-vos no Senhor. Ele não está cumprindo, ele está em desobediência.
E há um ciclo que se retroalimenta. Eu desobedeço, não fico feliz. Continuo a não obedecer, fico mais infeliz. E vou assim. Tem que parar com esse círculo vicioso da infelicidade. Eu preciso dizer, eu preciso obedecer a Deus. O que eu devo fazer para obedecer a Deus? Como eu devo me alegrar no Senhor? Por que nós devemos? Primeiro, portanto, por causa da ordem do imperativo. Em segundo lugar, por causa do Senhor Jesus Cristo. Devemos nos alegrar por causa de Cristo, por causa da sua salvação. Percebam tudo o que Cristo fez por você. Você estava lá num lamaçal de pecados, sem Deus no mundo, sem esperança alguma. Olhe para essa salvação, olhe para Cristo, olhe para as promessas, olhe para a glória, olhe para a vida por vir. Havia um crente muito simples numa igreja, provavelmente acho que talvez de interior ou não, mas ele, todas as vezes que falavam sobre Cristo e sobre o céu, e ele estaria com Cristo no céu, ele ficava efusivo, alegre. E o pastor um dia perguntou para ele: meu irmão, por que todas as vezes que a gente fala desse tema, você fica tão feliz? E o pastor foi lá na casa dele. E ele disse: está vendo aqui o meu sapato? Esse é o sapato de todo dia e de domingo. Essa roupa aqui, tem uma roupa para o domingo e essa roupa do trabalho é a única coisa que eu tenho na vida. E todas as vezes que eu penso onde eu vou estar com Cristo por toda a eternidade, não tem como eu não me alegrar. Eu fico feliz, eu vou estar com Cristo um dia. Ele se alegrava por causa de Cristo, portanto, por causa da obra de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer: eu não me envergonho do Evangelho, é o poder de Deus para a salvação. Eu não me envergonho do Evangelho. A nossa alegria exalta a Deus. Imaginou você dizer: Cristo me salvou, eu vou para o céu. Meu amigo, eu não sei se eu quero essa salvação, eu não sei se eu quero esse céu, porque você fala com tanto desânimo. Isso não exalta a Deus, não glorifica a Deus. A nossa alegria, portanto, exalta a Deus em sua sabedoria. Olha como Deus fez a salvação, tudo o que Deus realizou para a salvação humana. Exalta a misericórdia de Deus, porque sendo nós pecadores, merecedores da condenação eterna, Ele enviou seu Filho Jesus, teve misericórdia de nós. Exalta a sua compaixão para conosco, exalta o seu amor para conosco, exalta o seu poder salvador. Todas as vezes que nós nos alegramos, nós estamos exaltando a Deus. E todas as vezes que nós estamos entristecidos, estamos vivendo uma vida sem fazer referência à obra de Deus, as pessoas vão dizer: eu não sei se eu quero ser cristão, não. Portanto, por causa de Cristo. 1 Pedro, percebam que o apóstolo Pedro também vai nos falar, lá em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 9, diz assim: vós, porém, sois raça eleita. Olha o que nós somos. Nós não somos qualquer um, somos uma raça eleita, sacerdócio real, de reis, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha quem nós somos. Estávamos nas trevas, agora nós estamos vivendo no reino da luz. Fomos chamados, portanto, das trevas para a luz maravilhosa. E eu tenho que me alegrar. Se isto não me alegra, se isso não me emociona,
se isso não mexe comigo, alguma coisa, algum problema comigo. Se eu pensar em Cristo, na sua obra por mim, isso não me traz as lágrimas, não no sentido de entristecimento, mas o aflorar das emoções, e a alegria indizível e cheia de glória, então é porque alguma coisa errada. Mas percebam qual é o contexto de Pedro. Alguém pode dizer, nós somos, nos alegrar, nós somos uma nação santa, povo de propriedade exclusiva, mas olha o contexto. A igreja estava sendo perseguida, mas no verso 6, capítulo 1, antes disto, capítulo 1, verso 6, de 1 Pedro, nisso exultais. Olha aqui, nisto, em que? Ele havia falado sobre a obra de Cristo, sobre a salvação, sobre o nosso estado, a nossa posição em Cristo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Eles estão alegres, sofrendo. Quer ver? Ainda no capítulo 4, verso 12, diz assim o apóstolo: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Vocês estão sendo perseguidos, cristãos estavam sendo mortos, estavam sendo presos. Ele diz, não estranhem. Mas ele havia dito antes, nisso exultais. O que? Na perseguição? Eu gosto de ser perseguido. Não, porque eu estou em Cristo. É isto que me traz contentamento. Verso 13, pelo contrário, percebam, não estranhe o fogo ardente, fala sobre a perseguição. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. E no verso 14 ele diz, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. É porque eu estou em Cristo, é nisto que eu exulto, ainda que eu esteja sofrendo. E não fique pensando que a alegria que o apóstolo Paulo está dizendo, alegrai-vos sempre no Senhor, é você estar sempre sorrindo, mostrando os dentes. Não, o cristão estava sendo lá perseguido, ele, vem o fogo aqui, não, estão me espetando aqui, eu vou ficar sorrindo. Felicidade não tem nada a ver, as pessoas confundem. Portanto, meus irmãos, não é jovialidade, não é emoção que muitos têm buscado na igreja, não é ativismo, não é manipulação. Eu lembro de uma crente sincera, quando veio um pastor, ela falou para o pastor, pastor, dê-nos a verdade, não manipule as nossas emoções. Uma crente madura. É fácil manipular emoções, meus irmãos, não pense que é difícil, é fácil. Assim, irmãos, temos o privilégio, a alegria de manifestar a glória de Deus, e nisso nós exultamos, nisso nós nos alegramos, e nós venceremos, como diz o Senhor, eu venci. Alegrem-se, eu venci. E ao dizer isto, ele está dizendo que todos aqueles que estão em Cristo são mais que vencedores. Em terceiro lugar, por que nós devemos nos alegrar no Senhor? Por causa do mundo. O mundo que busca uma resposta. O mundo que busca uma solução para o seu estado de infelicidade. Ele olha no crente, ele tem uma certa esperança de ver no crente algo que dê uma resposta para ele.
Ele diz: puxa vida, o que você tem de diferente? Mas se o mundo vê no cristão a mesma coisa que ele vê em todo mundo, a desesperança, que resposta podemos dar ao mundo? Há muitos que estão cansados e sobrecarregados, e nós podemos dizer: eu já estive aí, eu já estive cansado, eu já estive sobrecarregado, eu já estive do mesmo lado, do lado daí onde você está agora, mas do lado de cá, algo diferente. Há consolo, há conforto. Venham. Portanto, por causa do mundo. E eles, vendo o cristão, eles vão dizer: há esperança para mim. Principalmente quando vê o cristão e diz: rapaz, eu te conhecia, você não era aquele cara. Pois é, Cristo mudou o meu coração, Jesus Cristo mudou o meu viver. Rapaz, há esperança para mim então. Mas percebam que quando o cristão não vive desta forma, é um antitestemunho. Ser como você, não vejo diferença alguma. Para que eu me tornaria cristão? Por quê? Mas também, em quarto lugar, porque nós devemos nos alegrar no Senhor por nossa causa, por causa de nós mesmos, como cristãos, em nossa jornada. Meus irmãos, essa vida é tão difícil. E você passar essa vida difícil, murmurando, reclamando, lamentando. Bebê, a vida já é difícil. Desse jeito, a vida fica muito mais difícil. Neemias, capítulo 8, verso 10 diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Quando nós nos alegramos no Senhor, nós somos tomados de uma força que te capacita a enfrentar os teus problemas, as dificuldades, o mundo, as lutas, a doença, porque eu vou enfrentar isso tudo de uma forma diferente. Fortalecido por Deus. Não quer dizer que eu não vou passar por lutas. Eu vou ser fortalecido para passar pelas lutas. Portanto, é a força, a alegria do Senhor nos dá a força para enfrentarmos os perigos, as lutas, as dificuldades, as doenças, as psicológicas ou não, depressões, situações adversas. A alegria do Senhor nos dá força. Quando nós nos alegramos no Senhor, meus irmãos, não é promessa que o mundo vai mudar, mas nós vamos mudar. E Deus, aprove a Deus permitir que passemos por situações difíceis, para que também aprendamos a nos alegrar no Senhor em todas as circunstâncias. Às vezes são as provações, às vezes são as privações. Você não tem nada, como aquela mulher que não tinha nada para comer, só água na geladeira, e ela então começa a agradecer a Deus. Ela só vê, eu já contei essa história um monte de vezes, em várias pregações, os irmãos já sabem. Mas olha como ela mudou. Quando que ela mudou? Quando ela mudou a sua atitude, começou a agradecer a Deus. Mas também, meus irmãos, nós, fortalecidos no Senhor, haverá também ânimo, prontidão para o serviço. Já viu alguém triste, acabrunhado, ser ativo? Ele quer ficar sentado no canto dele, chorando as mágoas, e a vida passa e vem, o dia, vai o dia, e ele está lá, lamentando, triste, deprimido. Como é que é a prontidão para o serviço nessa condição? Mas a alegria do Senhor é a nossa força, nos tornará prontos para o serviço, prontos para a luta, prontos para a vida.
Porque vida sem alegria, meus irmãos, não há sentido. Lembrando, alegria não é sinônimo de folga, de riso, de jovialidade, de não ter dificuldade. Alegria é estar com Deus, ainda que você esteja na fornalha ardente. A vida sempre ficará mais suave. Com a força, com a alegria do Senhor, a vida ficará mais suave. Você enfrentará as lutas de uma forma diferenciada. E esta é uma alegria que também jamais falhará conosco. Por isso que Paulo está dizendo para os crentes de Filipos: alegrai-vos sempre no Senhor. Olha, vocês, essa alegria jamais vai falhar. Jamais vai falhar. Irmãos, que o Senhor Deus nos abençoe. Que o Senhor Deus nos conceda graça. Se você não vive uma vida feliz no Senhor, considere. Se você não está com Cristo, considere. Você jamais vai ser feliz. Lembrando, ser crente de igreja não é a mesma coisa que ser salvo em Cristo. E talvez a grande lástima seja essa, que ele vislumbra, o crente, ele vislumbra alguma coisa, mas ele não está lá. Ele vê o mundo, ele diz: gente, vocês estão aí tão longe de Deus, mas ele também está próximo da porta. Ele olha para dentro, vê aquela alegria, mas ele mesmo nunca entra. Essa é a pessoa mais infeliz do mundo, que ele não desfruta um mundão com toda a sua imoralidade, não desfruta também da glória, ele só fica perto da porta. Esse é o pior de todos. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos conceda graça para desfrutarmos da alegria no Senhor até o dia em que nós estivermos nas moradas celestiais para nos alegrarmos na presença do nosso bendito Salvador. Amém?